What? Eu sou o Vlad Oliver. Eu não quero dar spoiler no nosso próprio projeto, mas vocês já devem ter visto esta imagem que eu disponibilizei no Facebook, ok? Da nossa bonequinha ficando pronta, ok? Uma das coisas que eu expliquei a vocês é o seguinte: a gente está adotando o Octane Render e para adotar o Octane Render a gente só vai adotá-lo se ele efetivamente mostrar uma qualidade de render que compense o investimento, compense tudo que a gente está investindo nele, ok? Tempo, energia, conhecimento, etc, etc. Muito bem, para isto, para saber se o Octane Render pode ser utilizado de forma adequada no projeto da Pulip, neste projeto especificamente, uma das coisas com as quais a gente teria que entender e operar é o Subsurface Scattering. E o Subsurface Scattering não é uma coisa que está evidente e disponível no software. Vamos colocar um Story Render Buffer aqui para vocês verem, ok? Uma das coisas que eu pretendo mostrar a vocês. Vejam, aqui está. Opa, muito bem. Estamos aqui com a imagem anterior e a imagem nova, ok? Uma das coisas que a gente vai precisar fazer, que eu vejo pouquíssima gente tentando entender o processo de Subsurface Scattering para utilizá-lo adequadamente. Então, a gente tem que vir aqui no Octane Settings. Percebam o seguinte, eu estou deixando isso aqui em 1024, ok? Que já é um render que eu tenho mais ou menos a convicção que ele funciona bem como render final. No entanto, o default do Octane é esse Direct Light. E se a gente quiser trabalhar com Subsurface Scattering, vejam, vou voltar a 1024 aqui, ok? E vou fazer com que ele atualize. Eu não quero 16.000 samples, ok? E mesmo que a imagem fique ruinzinha, não interessa, eu quero saber o 1024 se funciona com Subsurface Scattering, ok? E a gente pode ver que ele dá uma avermelhadinha aqui, ou seja, a imagem que eu disponibilizei ainda não tinha estes pequenos ajustes, vejam, e esses pequenos ajustes fazem a diferença quando você quer trabalhar um subsurface. Vejam, outra coisa que é interessante dizer aqui, eu não tive outra maneira de resolver, vejam, Content Browser, Computer, não tive outra maneira de resolver o problema da Materials do LiveDB aqui, que não ir no Octane e baixar, ir no site do Octane e baixar uma library, ok? Onde realmente eu possa utilizar. Só que todos esses materiais são instanciados. Então vejam o skin aqui. O que significa isso? Significa que quando eu vou para o mix, um dos vídeos que nós vamos usar aqui vai usar esse Fancy Skin do Death, ok? E na verdade quando você coloca ele aqui, você não vê os materiais, vou dar um Node Editor, você não vê os materiais que são componentes, ou seja, é uma desgraça a administração de browser, de visualização, de endereço da biblioteca do Octane, ok? O que o Octane tem de render parrudo, ele tem de ruim na biblioteca, ok? A biblioteca não está disponível para quem quer trabalhar com ela. Muito bem, eu já sei depois nós vamos entrar aqui especificamente na forma de trabalhar o Subsurface Scattering. Por enquanto nós não vamos fazer isso, mas basicamente é o seguinte, esse material do Octane é um material, vejam, vou dar um Node Editor, vou dar um H, e algumas horas ele mostra, outras horas ele não mostra. A maioria das vezes em que eu ensaiei essa demonstração aqui, ele simplesmente não estava mostrando essas coisas aqui para a gente entender que, na verdade, nós temos um controlador de scattering aqui, da cor da superfície, ok? E a textura de pele, ok?
E basicamente isso aqui, apesar de ser muito difícil assim, de um primeiro visualização, ele é muito simples de entender. Ok? O, o Subsurface Scattering é um mix, às vezes é um mix de 2 ou 3 materiais diferentes, eu fiz só de 2. A gente vai estudar isso com toda a profundidade necessária, mas basicamente você tem um mapa de difusão aqui e depois você tem alguns transmissores, ok? Esses transmissions, eles são responsáveis por dar a difusão, ok? Para dar o scattering. Eu vou explicar o que é o scattering mais para frente aqui, ok? E os vasos sanguíneos, a coisa que é vermelha, a pele, você coloca um material adicional e coloca alguns controladores para que esse material adicional não fique tão avermelhado como a gente está vendo aqui, ok? Como eu não sabia desse troço do path tracing, eu estava tentando ajustar o Subsurface Scattering para o render comum e, como vocês podem ver, não funciona. Ele vai funcionar melhor aqui, mas esse é o ajuste inadequado, ok? Tudo isso para dizer que nós estamos no caminho. A gente vai fazer um grande overview do Octane daqui para frente, focando muito em Subsurface Scattering, porque a única maneira da gente acreditar que um determinado render, o render não é uma coisa simples da gente definir, ok? Para um projeto. E a única maneira da gente acreditar que o render vai funcionar é realmente fazendo ele funcionar. Portanto, nós vamos continuar e vamos continuar pela panela. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.